Olá, amigos do Sentido, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre as tradições familiares, né? Eu acho que é um tema tão bonito, né? Um tema que pode nos ajudar tanto, né? A elevar a nossa família, elevar a qualidade das nossas relações e que acaba ficando bastante esquecido dentro dos nossos lares. Em última instância, quando nós pensamos em tradição, a gente está pensando em para onde nós estamos levando, quais as estratégias que nós estamos nos utilizando para encaminhar a nossa família para uma finalidade que é digna e própria dessa instituição sagrada que nos foi confiada, né? No final das contas, o que eu tenho feito dentro do meu lar para, né, criar uma unidade familiar, uma identidade familiar que, né, nos ajuda na sustentação e nessa vivência do amor. No final das contas, eu acho que a vocação maior nossa na família é o amor. E precisamos ser concretos, né? E, infelizmente, para iniciar essa nossa reflexão, faz parte da concretude da vida a gente perceber que esse novo perfil de família no século XXI, né, a começar por tantos desdobramentos, em vídeos anteriores falamos já sobre essas tão variadas classificações de família. Por quê? Porque já aponta esse problema inicial de que essa coisa de buscar a felicidade, né? Essa coisa que o que importa é ser feliz, acaba fazendo quando a felicidade de um é diferente da felicidade do outro, a vontade de um não é a felicidade do outro. E diga-se passagem, como nós somos seres humanos, claro que cada um vai ter sua vontade, sua forma de obter felicidade, mas como temos que atender a tantos desejos, né? A gente acaba então, acho que até por preguiça, vivendo o individualismo. Bom, o importante é ser feliz, e acaba que dentro dos nossos lares nós vivemos esse individualismo, né, mais do que exacerbado, onde já não importa mais tanto qual que é a minha missão, qual que é a minha função dentro de casa, já não importa como que está meu pai, como que está minha mãe, já não importa sequer como estão os filhos. E óbvio que quando a gente vê que o cenário é esse, não nos espanta que as famílias têm se dissolvido tão rapidamente e pelas razões mais, sei lá, baixas possíveis, né? É casal que se dissolve porque, sei lá, a mulher que não cozinha bem, né? O casal que se dissolve porque o marido é simplesmente uma pessoa que, né, não está presente dentro de casa porque só quer saber de trabalhar. A família que se dissolve porque na hora de ter que educar os filhos, cada um tem sua maneira e está divergindo muito, e porque não somos mais capazes de simplesmente sentar para conversar, vamos aí dissolvendo as famílias, né? Então a gente vai trocando de família como, né, já dizia o clichê antigo, como quando a gente troca de roupa, troca de sapato, né? Eu acho que esse é um pouco o resultado, né? Nós, enquanto família, estamos perdendo o eixo e a direção daquilo que, no final das contas, nos une. Na espiritualidade, quando nós, né, nas nossas reflexões mais profundas, falamos da unidade, daquilo que nos une, e não somente a família, o que une, o que nos une na amizade, o que nos une nos vínculos afetivos, no namoro, o que nos une no namoro, e em última instância na família, o que nos une enquanto família, né? Que nós precisamos nos dedicar cada vez mais para Deus e ter atividades, ter um vínculo, uma cultura familiar que tenha Deus como nossa referência. Agora, não adianta falarmos de espiritualidade se nós não conseguimos transformar em atitudes concretas essa nossa espiritualidade dentro dos nossos lares, no cotidiano, no dia a dia da nossa história. O exercício concreto do amor, de que nós, enquanto membros da família,
estamos fazendo para realizar, né, os valores e a dimensão mais elevada, já que essa sim é a nossa finalidade, né? A finalidade da família, né, de nos encaminharmos para Deus, né, e de sermos família lá no céu. Mas, enquanto estamos vivos, quais são aquelas coisas que nós podemos fazer que lembra essa unidade familiar e não que a gente viva dentro de individualismos que nos distancia tanto, porque isso virou normal. Infelizmente, quando a gente olha de perto os nossos discursos, né, o discurso dos outros, a vida dos outros, e não precisamos ter esse apelo ao outro, quando a gente às vezes olha para nós mesmos, né? Eu sei lá, eu sou um pai de família, né? Sou um esposo dentro de casa, né? Quantas vezes a gente se pega tendo atitudes que muitas vezes são contrárias à unidade familiar, né? Nos atropelos do dia a dia, na preocupação com o trabalho, na preocupação com a vida financeira, na preocupação com as irritações, que a gente vai se fechando dentro de nós mesmos, esquecendo que eu não fui feito para mim, ou seja, eu fui feito para o outro. Quando eu assusto um pai de família, quando ele se desestabiliza, a gente vê que a família inteira se desestabiliza. Então, acho que quando nós começamos a pensar algumas estratégias, né, dentro de casa, que a família, que envolva a família inteira, né, que venha produzir memórias, que venha produzir lembranças, que venha produzir comportamentos, que venham conduzir a algumas atitudes que são feitas em comum, que venha nos lembrar aquilo que somos e aquelas condutas que nos ajudam a preservar esse tesouro que é a vida familiar e as consequências disso para a própria família, né, enquanto um todo, mas também as consequências positivas que isso provoca em cada membro, né? Então aqui as tradições familiares, né? Qual foi a última vez que você pegou um álbum de fotografia, por exemplo, né? Os álbuns de fotografia da infância, os álbuns de fotografia da formatura, de um aniversário, né? Um álbum de fotografia de algumas férias que você tirou com a família para juntos, né, perder aquela meia horinha, uma horinha que seja, da família estar reunida naquele dia marcado, né, naquele dia e hora marcado, final de semana, por exemplo. Tirar um tempinho para, né, rirmos um pouco, né, como aqui em casa, de vez em quando, a gente pega os álbuns de fotografia, né? Senta lá a Ângela com Bianca e Helena, e a gente senta junto para estar olhando, e cada foto tem uma história, e que isso vai marcando a unidade familiar. Uma coisa interessante também, né? Qual foi a última vez que vocês viram um filme juntos, né? Esses dias no Instagram, pedi para a Ângela, né, ajudando nesses vídeos que a gente faz para estar alimentando as tradições familiares. Ela estava lembrando dessa história de vermos um filme, né? E é engraçado que ela puxou uma coisa que nós fazemos aqui, né? Que às vezes para nós é tão comum e que às vezes a gente acha que não vai ter importância, mas é verdade, né? Ela estava lembrando isso, né? Qual foi a última vez que vocês pegaram um saquinho de pipoca, escolheram um filme de família para ver em família e ver como é bonito a gente alimentar essas tradições? E até porque eu acho que todo mundo aqui que é da década de 70, né, acho que da década de 70 até 80 para trás, é comum nós termos essas memórias de família, né, dos encontros de final de ano, né, com o tio, com as tias, com os primos, e que aquilo era data marcada e que ninguém fazia outro compromisso. Por quê? Porque aquela data era a data de nos reunirmos. Isso cria memórias, isso cria ligação, isso cria senso de unidade e identidade de pertença a uma família. Isso está se perdendo. E, gente, a gente vê nos consultórios quantos dramas familiares por conta do distanciamento. E muitas vezes nós pedimos coisas simples, né? Sei lá, pega a semana, pega meia hora por dia. Você está com um problema com seu filho, crie uma espécie de pequena tradição temporária. Vai lá e conversa com seu filho, dê atenção a ele. Mostre que você se interessa pelas coisas dele, que você tem curiosidade de saber.
e as pessoas acham que é mágica, né? E na verdade simplesmente não é mágica, é um ser humano agindo com outro ser humano, né, de maneira humana. Quando nós perdemos muito tempo com outras coisas, sim, que são necessárias, nosso trabalho, por exemplo, porque temos que pagar as contas, temos que, né, resolver a administração dos bens da casa e da manutenção da casa, isso é uma coisa que a gente corre atrás porque tem que viver, mas, desculpe dizer, não é o mais importante. Um pai e uma mãe, quando instaura tradições familiares, sejam aquelas que puxam da própria família que veio, ou seja, aquelas que, porque já viveram numa família que não tinha tradição nenhuma, quando instaura essas tradições, é o esforço, né, de viver assim, alegremente, né, a tentativa de se viver a unidade, criar uma identidade naquele lar, né? Então, acho que é uma reflexão assim, muito simples, muito corriqueira, mas que de repente se torna assim urgente, porque são essas pequenas coisas, né, que auxiliam na resolução, às vezes, de dramas que nós estamos vivendo dentro de casa. Estava citando a história dentro do consultório. Dramas, às vezes, difíceis, que são, ou pelo menos vividos como difíceis, mas que, na verdade, o que está faltando é a instauração de alguma tradição, de algum comportamento, de alguma atitude que envolva, né? Eu acho que essa é a regra, que envolva todos os membros da casa, da minha casa, da sua casa, para que a gente possa estar retomando e pelo menos tentando, né, fazer a nossa parte na busca da unidade familiar. Nada adianta nós pensarmos a família como um conceito genérico, né, como uma extensão do meu imaginário. Na verdade, a família, ela tem essa simplicidade. A família é uma realidade concreta, né, uma realidade na qual nós estamos vivendo como algo que nos foi dado, nos foi entregue e que cabe nós, sim, dar a nossa vida, gastar o nosso tempo com essa instituição tão sagrada que, composta por seres humanos, sim, que tem seu elemento sagrado, importante, né, que é retratado por valores altos, e precisamos retomar esses valores do alto e não ficarmos presos somente nas meras disposições da realidade material, né? Acho que a realidade material, o máximo que ela pode fazer é deixar a nossa casa um pouco mais bonitinha, mais moderna, cheia de apetrechos que posteriormente o tempo leva. Acho que gastar o tempo com a família, lembrar que existe algo na família que não é o dinheiro que vai estar resolvendo, né? É a nossa disposição na vivência do amor, de fazermos a nossa parte, de entregar um pouquinho do nosso tempo para, né, fazermos valer, né, essa missão que nos foi dada, que é a missão de sermos e vivermos com dignidade, né, aquilo que é a nossa família, tá bom? É uma breve reflexão, dei uma pensadinha nisso, a gente se vê num próximo vídeo.